Aqui sem começar, pode ir madame pra ir na montanha russa. Não, pessoal. Essa montanha russa, adivinha por quem foi feita? Isso mesmo, por mim. Serviço de limpeza e coleta de lixo do DF. Vou botar aqui, ó, no sobrevivência. E vamos testar essa beleza. Instalados 380 apartamentos. Mas é importante que você saiba quais os dias de recolhimento. Agora, vamos nessa, pessoal. Vai. Veja o site do SLU os dias de coleta do lixo. A gente pede um pouco de paciência. A mudança no recolhimento do lixo está começando. O leilão do pré-sal arrecada 69 bilhões de reais. Volte aqui, carrinho. Volte aqui. Ambos para a Petrobras. A empresa Eu sei grega como Delta acho. Tankers, dona do navio suspeito de Ele petróleo no Nordeste, afirma que o governo da Grécia foi Eu alcanço comunicado que ele outros 4 por aqui. navios são suspeitos. E o resultado preocupante de uma pesquisa do IBGE. O número de brasileiros abaixo da linha de extrema pobreza Achei o carro. bateu recorde no ano passado. Te espero no JK. Socorro. Até lá. Peço ajuda! Peguei. Volta. Vamos voltar ao começo. Estamos de volta com esse Globo Esporte especial para você. Hoje a gente fala ao vivo aqui do Bezerrão no Gama, porque aqui a gente volta do cidade. Aqui, ó. Na boa. Vai ter uma obra aqui. Vai dar um parque de diversão. Eita, eu dou flash hoje. Não. Mas eu gosto de chamar de volta. Ah, mas eu vou pro lugar que onde eu quero E ir. ontem já teve seleção dando adeus à competição. A zebra passeou, né, Zé? Tinha que apertar aquilo a alavanca. Na verdade, começou ontem lá em Goiânia e duas seleções já foram eliminadas, inclusive a maior. Ah, não, me abandone. Dia difícil para seleções africanas no Mundial Sub-17. Em Goiânia, a Angola foi eliminada pela Coreia do Sul. 1-0, gol marcado pelo atacante Choi. Também em Goiânia, Aperte o meu carro, perfeito. para cima dos pentacampeões da categoria. A Nigéria caiu para a Holanda, que só tinha vencido Cadê meu carro? Mundial. Destaque para o show do atacante Hansen, que fez o Não tem nada não. Cara, eu só tinha aqui no carro. Tem que botar criativo e pegar outro. Eu vou continuar criativo. Sobrevivente, criativo. A gente parou. Cadê o carrinho? Pois é, Zé, tá um dia bonito aqui no Gama, tá um sol forte agora, faz muito calor. Mas atenção pra galera que vem pra expectativa de assistir o jogo. Chover aqui no Gama, que é a previsão do tempo diz, tá? Então vem preparado, vem traz essa capa de chuva, lembrando que guarda-chuva não entra, tá? Vai, lindo! Meu Deus! Mas tem uma explicação bem simples. Ah, tá de brincadeira comigo? Um centro de capacitação de Cadê o carrinho agora? Cadê esse carro? mais que a distração fosse visível. Opa! Tem outro ali? Tem dois ali? A gente está muito focado, sabendo o que a gente pode fazer. Acho que é um bom time, mas a gente está muito bem também. Aquele é meu carrinho antigo, esse aqui é o meu novo. Ah, já se foi. Já se foi muito belo. Que já perderam uma competição, mas que são os atuais vice-campeões sul-americanos. O Brasil fez a melhor campanha na primeira fase, venceu todos os jogos, tem o melhor ataque. Todos os sentidos. Na hora de mudar. Tem sim, um jogador, aí sim, o brasileiro. Isso não é comum. Então, ter a posse de bola, saber controlar a ansiedade, principalmente no início da partida, e voltar a representar, repetir os jogos que a gente fez até agora nesse momento. Poxa, eu não tava planejando isso não. Passa a ser uma prioridade nessa fase de mata-mata. A preparação foi no lugar certo. Morreu. Bem perto de quem vai ao limite de salvar vidas. Tá. Agora vamos dar uma espiada nos nossos adversários. Eu vou deixar assim por enquanto. Bom, vamos ter mais
barraquinhas que eu vou curtir umas barracas. O Chile quase não alcança as oitavas de final da Copa do Mundo. Passou como um dos melhores terceiros colocados depois de 2 derrotas e apenas uma vitória na fase de grupos. O Chile sofreu exatamente 2 gols em todos os jogos que disputou. 2 contra a França, 2 contra o Haiti e 2 contra a Coreia do Sul. E agora, será que a regra vai se manter contra o Brasil? Tomamos 2 gols de pênalti, 2 gols de bola parada. Estamos treinando no pouco tempo que temos para melhorar nosso jogo. Chegaremos bem para a partida contra o Brasil. Para bater o Brasil. A melhor campanha do Chile na competição foi há mais de 20 anos, em 1993, quando ficou com o 3º lugar. Nós estávamos em um grupo muito difícil. No primeiro jogo enfrentamos uma potência, que é a França, candidata ao título. Com o candidato? Os números estão a favor do Brasil. Títulos, gols, vitórias, mas os chilenos prometem jogar de igual para igual. Vamos mirar a pelea de igual a igual. Vambora, vamos para mais uma paradinha aqui no Globo Esporte. Já a gente volta para falar do Mundial Sub-17 de Brasileirão também, né? Porque amanhã tem clássico de Carioca, Flamengo e Botafogo. E a gente bateu um papinho com o Mister. A gente volta já já. Essas barracas vão ficar boas. Uma nova forma de acompanhar o Campeonato Brasileiro. Não fique só na emoção. Saiba tudo sobre os dados e probabilidades acessando a Central de Estatísticas. Oferecimento Casadeapostas.tv. Entre no site e dê seu palpite. Chamamos amantes do Whopper para um teste. Eu venho pelo menos uma vez por semana. Conheço a carne do Whopper, eu conheço. O que eles não sabiam é que a carne do hambúrguer deles era feita de plantas. É lógico que era carne, você é louco. Não era carne, eu não sei ler. Planta 100% planta. Onde que planta essas carnes? Foi feito de trouxa em rede nacional. Foi grelhado no fogo como churrasco. 100% Whopper, 0% carne. Chegou o Leve Whopper. Vou regar toda a samambaia da minha mãe hoje de hoje. A Black Friday Party já começou para quem precisa de um porta-malas gigante. Veja só, Promos 1.3 2020 completão por 51.900. Tem mais. Finalzinho, 40 meses por causa de 0,99. Pagar só depois da Páscoa. Toda sexta, depois do Globo Repórter, em sessão Globo Play. E sexta, segundo episódio de Jogo de Espiões. Nessa nova missão, Vamos escanear a região do livro. o agente Will pode usar sua arma secreta. Deixa da sedução. Eu topo. E aí, animado com o encontro? Não é um encontro, Frank. Ela é uma missão. Na dúvida, é bom ter um reforço. Disponha. Sexta, depois do Globo Repórter, na sessão Globo Play. E só quem tem Globoplay tem a temporada completa, onde, quando e como quiser. Assine Globoplay. Estamos de volta com esse Globo Esporte especial ao vivo aqui do Bezerrão. Olha como tá bonito, hein, gente? Os seguranças estão ali fazendo aqueles últimos ajustes para a partida de logo mais. Tem Brasil e Chile às 8 horas da noite. É mata-mata, é tudo ou nada para nossa seleção. Mas agora vamos de Brasileirão por aqui. A rodada já começa hoje e amanhã tem clássico Carioca, Flamengo e Botafogo. A gente bateu um papo com o Mister no Flamengo, mas é o Mister clássico. Curte aí. Aí um cara que tá rindo à toa. Vive uma grande fase. No momento, é o vice-artilheiro do Brasileirão, que marcou 5 gols na Libertadores. 2 contra o Internacional e 2 contra o Grêmio, nas fases decisivas da competição. Um cara bem humilde, né? Tranquilo em tudo que acontece comigo. E nunca parei para pensar que eu seria um jogador decisivo. Tá ficando bom, tá ficando bom. Tem 2 características muito marcantes. Uma delas é a velocidade e a outra faz com que muito zagueiro tenha que ficar olhando para cima. Impulsão às vezes é fora do normal mesmo. Realmente, o atacante é dono de uma impulsão impressionante. O Flamengo nos informou que ele consegue sair 62 centímetros do chão. E a receita para virar um canguru da bola é tipo ele. Simples demais. Já pulei muito muro, já subi muito pé de manga.
essas coisas, né, que crianças fazem, né? No último domingo, o próprio Bruno Henrique ficou assustado ao rever na televisão esse lance que acabou não sendo gol. No jogo contra o Corinthians mesmo, a bola que eu domino no peito e viro a bicicleta é uma coisa que eu fiquei olhando, tanto que eu consigo subir de cabeça. Não saiu o gol de bicicleta, mas os de cabeça já viraram uma especialidade. Recentemente, contra o Fluminense no Maracanã, aquele contra o Grêmio em Porto Alegre na semifinal da Libertadores. Ninguém espera, né? O lateral não espera que o atacante venha e suba daquela forma. Graças a Deus ele tem uma virtude a mais, né? Poder fazer os gols. Aliás, o primeiro dos 28 gols com a camisa rubro-negra foi assim. Cadê que eu tô procurando aqui? No mesmo estágio de amanhã. Eu tô procurando que eu quero aqui. Cadê? E agora vamos ver como é que vem o Esse Botafogo. bloco de luz. Cadê esse bloco de luz aqui? Vice-presidente de futebol Gustavo Noronha foi exonerado do Só cargo tem um bloco de na luz sala aqui. de imprensa, que não era usada desde Como setembro que por forma de isso aqui? protesto pelos salários atrasados. Foi reaberta para Cadê os entrevista blocos de de Joel luz? Cadê Carlos. os blocos Mas de isso não quer luz? dizer que a situação financeira tenha sido Dos resolvida. blocos de Por enquanto luz? no fue acertado, ¿no? La decisión del grupo fue mismo para Bloco de luz. unir fuerzas, no nos desgastar con cosas que son extracampos. A ideia Achei. é tentar deixar para trás Que também bloco o de luz? segundo Ai, turno que achei o Botafogo outra. faz. Em 11 Achei dois jogos, aqui. foram 9 Mas não é derrotas desses e dois que eu apenas quero. 2 vitórias. Va a ser así, va a ser un campeonato aparte. Eu quero. Somos conscientes que nuestro trabajo quizá no está saliendo la forma que estamos planejando. Nesse campeonato Cadê? à parte que o Botafogo Cadê? tem na reta final, ele vai enfrentar Nossa, 4 pessoal, não tô achando esse adversários bloco de diretos, luz, não. times que estão ou na mesma situação ou abaixo na tabela. E vai enfrentar também 4 times que estão na parte de cima, começando pelo líder Flamengo amanhã. Y ahora tenemos mucho para trabajar porque va a ser un juego de alta concentración y que debemos hacer una gran partida. E agora, cadê o botão? Cadê o botão? Vambora, gente. Globo Esporte acabando por aqui. Vem pra cá, vem pro Gama torcer pela nossa seleção. Hoje é tudo ou nada pro Brasil contra o Chile às 8 horas da noite. Lembrando que no globoesporte.com/10 você encontra todas as informações de ingresso. Tá bonito e a festa promete ser também. Chega aí. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Todos têm que ficar ligados. Vou botar aqui, ó. Pelo menos tem que acertar um aqui. Cadê a placa? Globo Esporte. Oferecimento BRB e Servidor. Uma relação para a vida inteira. Aproveite ofertas exclusivas. Boa tarde. O leilão do pré-sal levantou 69 bilhões de reais, o maior valor já arrecadado no mundo em um leilão como esse. A Petrobras ficou com os 2 maiores blocos ofertados, um deles em parceria com os chineses. Os nossos repórteres mostram como a exploração do pré-sal pode mexer com a economia brasileira. E ainda, a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência foi aprovada na primeira comissão na Câmara. O número de brasileiros abaixo da linha de extrema pobreza bateu recorde no ano passado. A empresa Delta Tankers, dona do navio acusado de derramar óleo no Nordeste, diz que foi informada pelo governo da Grécia que existem outros navios suspeitos. A Marinha Brasileira nega. Uma operação combate o tráfico de drogas no aeroporto mais movimentado do Brasil. A Prefeitura do Rio volta a liberar motoristas do pedágio na linha amarela. E a rainha da Inglaterra decide que não vai mais comprar casacos de pele de verdade. O Jornal Hoje está começando. Cadê as faixas? A Polícia Federal
Federal prendeu hoje aqui em São Paulo e na Bahia uma quadrilha internacional que enviava cocaína da África pelo aeroporto de Guarulhos. Só este ano, os policiais apreenderam lá mais de 1 tonelada da droga. Ao todo, 6 pessoas foram presas. Os alvos da Polícia Federal hoje eram os donos de quase 1 tonelada de cocaína, a maioria tanzanianos que moram no Brasil. Os agentes perceberam que os traficantes monitorados evitavam embarcar para fora do Brasil pelo Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos e descobriram que, para tentar pular a fiscalização, a quadrilha embarcava em aeroportos menores do país e só depois fazia conexões para voos internacionais em São Paulo. Desde o início da investigação, em 2017, os investigadores prenderam 15 passageiros que foram aliciados pela quadrilha e que tentaram embarcar com cocaína na bala ou presa ao corpo. Até setembro, a Polícia Federal prendeu 225 passageiros por tráfico internacional de drogas e apreendeu quase 1,5 tonelada de cocaína em Cumbica. Para chegar até esses flagrantes, o trabalho é minucioso, sem que quase ninguém perceba. Agentes da paisana circulam pelo terminal, enquanto Receita Federal e Polícia Federal fazem a varredura à procura de drogas que podem ter sido colocadas na bagagem ou nas cargas. As malas são trazidas em esteiras como essa aqui para o porão do terminal. E todas passam pelo equipamento de raio-x. As que estiverem com algum conteúdo suspeito são separadas e passam por uma nova vistoria. Em alguns voos, a operação é reforçada com cães farejadores e treinados para detectar drogas. Segundo os investigadores, eles são cruciais nessa etapa da fiscalização. Ontem, numa dessas ações, os cães indicaram uma carga de café que sairia de Guarulhos com destino a Moçambique. E quando os agentes abriram os pacotes, encontraram quase 92 quilos de cocaína. Acertei! O cruzamento das informações, aliado à experiência dos colegas e a tecnologia. Tanto a tecnologia de sistemas de informação, como a tecnologia também de imagens. Os scanners, o raio-x, a leitura dessas imagens, todo esse conjunto proporciona uma ação mais efetiva da Receita Federal no combate ao... Só coisa boa, só coisa boa. Fala agora sobre outra operação da Polícia Federal, essa em Mato Grosso. Por lá, a PF fez uma operação hoje contra uma organização criminosa que atuava na grilagem de terra na fronteira com a Bolívia e o tráfico de drogas e armas. Vou pra lá conversar com o José Pereira, que está em Cáceres, acompanhando essa operação. José, quadrilha ameaçava, era violenta, como era exatamente a atuação desse pessoal? Boa tarde. Só coisa boa e diamante. Oi, Maju, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Muita violência, viu? Quando um imóvel se tornava o objetivo desses criminosos, os funcionários, os proprietários dessas terras, eles sofriam ameaças e violência que era praticada até que eles saíssem das propriedades. Em um dos casos investigados, uma mulher que se recusou a essas ameaças, não se intimidou com essas ameaças, ela teve a casa dela destruída por um trator e os familiares dela foram atingidos por tiros. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha teria matado ao menos 6 pessoas nessas invasões. Para a operação de hoje, foram expedidos 19 mandados de prisão, 16 pessoas foram presas, outras 3 já estavam na cidade e uma está foragida. A polícia também cumpriu 24 mandados de busca e apreensão. Armas foram apreendidas, entre elas 2 espingardas e muita munição que foram encontradas pelos policiais. Maju. E José, como é que os criminosos faziam para transportar, levar essas drogas até as propriedades? Pois é, Maju, eles agiam dessa forma. Quando eles se apropriavam dessas terras, as drogas que vinham da Bolívia ficavam nessas fazendas. Eles armazenavam esses entorpecentes que vinham por pequenos aviões e estradas vicinais. Depois, a droga era enviada para o Sudeste para abastecer os traficantes de São Paulo, Rio e também do Nordeste, onde a droga era transportada para a Europa. É uma grande quadrilha que a Polícia Federal continua investigando. Maju. Obrigada, José. O assunto agora é o óleo lá no Nordeste. A empresa dona do navio, apontado como o único suspeito pelo vazamento, disse hoje que foi acionada pelo governo grego a partir de uma notificação oficial do governo brasileiro. A nota da empresa dá a entender que outros navios ainda estão sendo investigados.
A Marinha Brasileira, no entanto, nega. Na Bahia, as manchas de óleo continuam aparecendo. Além dos novos fragmentos na capital, Salvador, o sul da Bahia também está sofrendo com o problema. O óleo já chegou à cidade de Mucuri, a última do litoral baiano, na divisa com o Espírito Santo. A empresa Delta Tankers, responsável pelo navio grego considerado o único suspeito do derramamento de óleo no Nordeste brasileiro, enviou uma nota dizendo que foi acionada ontem pelo governo grego. Eles receberam uma notificação falando que 5 navios do país são suspeitos do vazamento de óleo. A Marinha Brasileira contesta a informação. Eles dizem que acionaram o governo da Grécia no dia 12 de outubro. Nessa data ainda existiam 30 navios suspeitos do vazamento de 10 países diferentes. Mas depois, com a análise de imagens de satélite, a investigação afunilou e levou ao navio Bobolina da Grécia. Foi graças a essas imagens de satélite também que foi possível que a Marinha descartasse a possibilidade do vazamento ter partido de um dark ship, um navio pirata. Aqui no Brasil, a investigação está sendo conduzida pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal no Rio Grande do Norte. Até agora, a empresa não informou sobre o destino da embarcação nem o local onde o navio vai atracar. E esse é um ponto fundamental da investigação, já que, segundo o Ministério Público Federal, as provas não estão no Brasil. Estão no navio grego que está passando pela África do Sul e continua sendo monitorado pela Marinha do Brasil. Quando atracar, os tripulantes vão ser ouvidos com o acompanhamento das autoridades brasileiras. O Ministério Público está estudando, observando a possível rota desse navio para solicitar, e vai solicitar sim, a cooperação jurídica internacional dos outros países. A Convenção de Montego Bay é muito clara em afirmar, em dizer, em disciplinar, porque cabe também ao Estado da bandeira do navio instaurar um inquérito para investigar toda essa situação e trocar informações com o Estado solicitante, com o Estado que sofreu os prejuízos. A Embaixada da Grécia no Brasil falou sobre esse assunto agora há pouco. Eu vou para Brasília conversar com o repórter Vladimir Neto, que tem as informações quentíssimas. E aí, Vladimir, boa tarde. O que a Embaixada disse? Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Bom, a Embaixada da Grécia no Brasil disse por nota que não está em posição de comentar o anúncio da empresa privada ou opinar sobre as razões do enorme desastre ambiental que atingiu o Brasil. Eles aproveitaram a nota do Brasil para expressar mais calorosa simpatia e solidariedade. A Embaixada da Grécia diz que eles estão confiantes de que as autoridades competentes da Grécia e do Brasil cooperarão estreitamente, como sempre, e investigarão o caso com profundidade de acordo com as leis internacionais. De acordo com o balanço mais recente do IBAMA, o óleo já atingiu até agora 353 localidades de 110 municípios em todos os 9 estados do Nordeste e agora se aproxima do Espírito Santo. Aqui na Câmara dos Deputados, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o governo reforçou a presença em Abrolhos por conta da proximidade do óleo. Nesse momento, ele disse a 7 navios da Marinha, 2 do ICMBio, 2 da Petrobras e 4 navios pesqueiros voluntários patrulhando a região do Parque Nacional de Abrolhos. Obrigada, Vladimir. Informação aí atualizada, 353 localidades atingidas pelo óleo. E deixa eu fazer uma correção aqui. Ontem, na cobertura do óleo no Nordeste, a gente disse que o centro de visitantes lá do Parque Nacional dos Abrolhos fica em Canavieiras, no sul da Bahia. Mas o correto é o seguinte, esse centro fica em Caravelas, que também é no sul do estado. A gente pede desculpas por esse erro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o novo pacote econômico não tem pontos inegociáveis. O pacote, divulgado ontem, inclui 3 propostas de reforma à Constituição e tem o objetivo de facilitar cortes de gastos, além de distribuir mais recursos para estados e municípios. O café da manhã na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi a primeira reunião da equipe econômica do governo depois da entrega do pacote de reformas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou as propostas para 41 senadores, inclusive da oposição. Na saída do encontro, o ministro disse que o governo deve concentrar esforços na PEC emergencial, a que cria novos controles para o cumprimento de metas fiscais. Paulo Guedes afirmou que não há pontos inegociáveis no pacote. O Congresso é soberano. Seria uma arrogância tola dizer que tem um ponto inegociável. Agora,
nós sabemos quais são os pontos críticos e mais importantes onde deve estar atenção e foco. Não tem um foco só, é uma transformação do Estado. Então tem essa cultura de responsabilidade fiscal com as futuras gerações. Nós não podemos entregar um país quebrado para as futuras gerações. Com endividamento em bola de neve, com juros muito altos, gastando bilhões, bilhões e bilhões só para pagar juros sobre a dívida. Então existe esse compromisso de busca com essa cultura. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, acredita que temas como o fim de municípios com menos de 5 mil habitantes, que não arrecadam 10% das receitas, enfrentarão resistências, que podem ser resolvidas com negociação. O importante é que a gente nem saia criando novos municípios sem ter sustentabilidade fiscal e, por outro, a gente possa estimular a criar essa cultura de responsabilidade fiscal para que os municípios possam cobrar o seu IPTU, possam cobrar o seu ISS, possa atualizar a sua planta de valores. Então, quando você explica isso, a resistência já diminui bastante e todos começam a aceitar que é preciso, sim, dar parâmetros para que os municípios sejam sustentados. Na prática, o governo já está negociando. Ontem mesmo, após reações negativas, retirou do texto a proposta que incluía pagamento de aposentadorias de profissionais de saúde e educação nos gastos mínimos para essas áreas. As PECs mudam a forma de gastos do dinheiro do orçamento e propõem a criação de um conselho fiscal para acompanhar as contas da União, estados e municípios. A transferência dos royalties do petróleo e participações especiais a todos os estados e municípios, não apenas aos produtores. Propõe ainda que estados e municípios passem a receber toda a arrecadação do salário educação, quase 10 bilhões de reais a mais por ano. A expectativa do governo é que estados e municípios recebam cerca de 400 bilhões de reais a mais nos próximos 15 anos. Isso se o Senado e a Câmara dos Deputados aprovarem as propostas. O pacote também propõe que, quando houver descontrole das contas, despesas obrigatórias como pagamento de salários não poderão ser reajustadas. Permite uma redução de até 25% da jornada de trabalho dos servidores e dos salários, caso o Estado ou município esteja em colapso fiscal. Prevê ainda o fim dos 281 fundos públicos que não estão na Constituição. Juntos, eles têm aproximadamente 220 bilhões de reais. Os recursos que iriam para esses fundos poderão ser destinados a projetos de erradicação da pobreza e investimentos em infraestrutura. Também podem ser usados para diminuir a dívida pública. Você viu na reportagem que o café da manhã foi na casa do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, só que Alcolumbre não participou do encontro porque o filho dele passou mal ontem à noite. A assessoria diz que agora está tudo bem. Bom, café da manhã foi na casa do presidente do Senado e o almoço de Paulo Guedes está sendo lá no Supremo. A gente vai conversar com o Fabiano Andrade, que tem aí as informações. Boa. Conta pra gente, qual o cardápio de assuntos desse almoço, desse encontro do ministro aí no Supremo? Oi, Maju, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Jornal Hoje. De fato, o ministro Paulo Guedes está nesse momento participando de um almoço no gabinete do ministro Dias Toffoli e a pauta, o cardápio são mesmo esses pacotes econômicos que foram apresentados ontem pelo governo. Essa passagem aqui pelo Supremo Tribunal Federal é importante porque o Supremo é responsável por resolver conflitos entre o Estado, a União e os municípios. E as pautas propostas pelo governo também tratam de assuntos que ainda são discutidos aqui na Corte, como, por exemplo, a redução dos salários dos servidores. Bom, pessoal, vou cortar o vídeo aqui rapidão para eu terminar isso aqui, ó. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando aqui. Olha só o que eu construí nesse tempo inteiro. Eu já tava construindo esse castelo aqui. Opa, calma aí. Tá certo, tá certo. Aqui. Nossa, pessoal, vocês vão ficar surpresos o que eu fiz aqui nesse castelo. Surpresa, surpresa. Bom, se todo mundo quer entrar nesse castelo, vamos nessa. Calma aí, tá errado aqui. Então. Tá desse jeito aqui, ó, por enquanto. Isso.
a mesma coisa. Opa. Valeu. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Até mais. Fui!